Estamos de volta com o programa Questão de Direito. Eu continuo aqui com os convidados de hoje, a professora Rosemary Mafra, o aluno do curso de Direito, Mauro. Eu queria abrir esse segundo bloco falando um pouco sobre a própria característica do direito. Ora, o direito, por não ser uma ciência exata, ele não é engessado. O direito, do ponto de vista do critério de uma análise técnico-jurídica, ele é subjetivo. Nós temos algumas questões que são pontuais, que a lei já traz critérios objetivos, mas dentre esses critérios objetivos, várias coisas no direito são subjetivas e carecem de interpretação jurídica. Tanto que nós temos aí algumas discussões na doutrina, na jurisprudência, né, nos meios sociais, nos meios acadêmicos, inclusive na própria televisão, que é o nosso objetivo aqui. Falando desse aspecto da evolução do direito, o direito precisa evoluir exatamente para contemplar situações que até então não se previa, até então não se contemplava. E hoje nós temos como critério de uma situação prejudicada que o direito precisa regular a internet, o espaço da internet, essas mídias sociais. Nós já tivemos aí no Brasil, por exemplo, algumas determinações judiciais de suspensão de, por exemplo, o WhatsApp por determinado período. E como é que isso funciona? Nós vamos conversar um pouquinho sobre isso agora nesse segundo bloco. E dentro desse critério eu queria fazer uma pergunta para o Mauro, como estudante de direito, que a gente sabe que o meio acadêmico também isso é muito comum, né? Todo estudante de direito tem ali sua rede social, em que ele posta suas selfies, ele posta suas fotografias, seus momentos de lazer, seus momentos de estudo, seus momentos com os professores. Mauro, do ponto de vista de um acadêmico de direito, você tendo contato com essa matéria, e do ponto de vista de uma atuação ali, uma vivência dentro de uma universidade, como é que você vê isso? As pessoas, quando elas vão postar alguma coisa, quando elas vão compartilhar alguma coisa, elas entendem que tem um limite? Ou você percebe ali no seu contexto que elas acham que podem fazer tudo a qualquer tempo e de qualquer forma? Eu acho que a gente pode fazer uma proposição que uma das razões de ser do direito é ensinar as pessoas a terem limites, né? Claro que esse é um tipo de valor que vem de berço, mas quando o berço dá errado, sobra para o direito dar conta do recado. E nesse aspecto, eu acho que os direitos da personalidade são muito importantes nas redes sociais, porque ele impõe limites até onde o outro pode ir no que diz respeito à minha pessoa. Ou seja, você pode se relacionar comigo, mas me respeite. Eu tenho um nome, eu tenho uma dignidade, eu tenho uma reputação. E dentro das redes sociais, eu acho que um problema muito sério é que as pessoas inventam uma personagem lá dentro, se escondem atrás dessa personagem e acham que estão autorizadas a dizerem o que quer que seja. Isso não é verdade. Isso não é verdade. E aí, um problema muito sério é a questão da calúnia, da difamação e da injúria, que são crimes contra a honra, que seriam uma espécie de direitos da personalidade com uma repressão ainda mais séria. Ou seja, vou tentar dar conta com o direito civil, mas se você não quiser respeitar o direito civil, a gente pode dar um passo além. E aí a gente vai entrar com o direito, né, o chamado jus puniendi do Estado, né, o poder repressor. E então eu acho que os direitos da personalidade dizem muito respeito a essa vida em rede, que é uma coisa nova que nós precisamos estudar. Eu entendo que, diante do que você está colocando aí, infelizmente as pessoas elas acabam por acreditar que se elas estão num ambiente de uma rede social em que aparentemente a gente não está ali, né? Claro, de fato não está tete a tete, face a face com ninguém,
Então as pessoas elas se sentem um pouco mais poderosas, né? Elas se sentem um pouco mais protegidas para falar o que pensam, para criticar quem eles entendem que tem que criticar. E existe um limite dentro disso. A gente não pode fazer isso ao bel prazer, o que você estava colocando agora. Eu tenho sim direito de criticar quem eu quiser, eu tenho sim direito de me manifestar acerca daquilo que eu entendo que eu tenho que me manifestar, mas eu tenho também o dever de respeitar aquela pessoa que tem uma opinião contrária a mim. Uhum. Eu tenho a obrigação de me impor limites e de observar a lei. Exatamente porque nós vivemos num contexto social e que a lei ela vem exatamente para pôr limite. Uhum. Dentro desse critério, professora Rosemary, surgem algumas questões que são interessantes, porque quando a gente fala de rede social, a princípio, a pessoa que está ali postando uma mensagem, está dizendo alguma coisa, ela se sente poderosa porque está atrás de um teclado, atrás de um telefone, atrás de um tablet. Mas também nós temos o outro lado, nós temos aquelas pessoas que estão em frente às câmeras, em um programa de televisão qualquer que seja ele. Eu achei interessante uma colocação que a professora fez no primeiro bloco, quando você falou sobre o caso do apresentador de programa de comédia, Rafinha Bastos, num comentário infeliz que ele fez sobre a cantora Vanessa Camargo e o filho dela que ainda estava na barriga, e ele sofreu uma repressão, né, por uma ação. Como é que fica isso? A pessoa ela pode, a troco de uma brincadeira, expor uma pessoa ao ridículo, de fato? Não pode, né? Na verdade, aliás, o limite que o Mauro falou é muito importante, ele foi muito brilhante na sua exposição, porque mesmo as pessoas que são públicas, né? Os políticos, de um modo geral, né? As pessoas atores, né? Atriz, eles também têm direito à intimidade, eles também têm a proteção, né? A sua personalidade, a sua imagem. É lógico que os limites nosso, enquanto cidadão comum, eles são mais rígidos do que aquele que tem uma imagem pública. Mas não é porque ele tem a imagem pública, né? Porque pode tudo, né? Então é preciso... e aí é que entra a questão da proteção aos direitos da personalidade. A gente percebe o seguinte, que as pessoas que lidam com a violação, né, aos direitos da personalidade da pessoa, como a honra, a imagem, a intimidade, ao nome, elas se apresentam com uma aparência de impunidade, né? Porque exatamente pensam que ali é um campo sem dono e sem lei. Isso do direito, a gente tem que ter a responsabilidade de difundir cada vez mais. Eu digo muito isso, né? E a universidade é o campo para isso, para que a gente possa fazer com que as pessoas respeitem mais os outros. Uma coisa é você não gostar do outro. Eu não sou obrigada a gostar de todo mundo, mas eu sou obrigada a respeitar as pessoas, independente da minha preferência, né? Isso está muito ligado aos direitos da personalidade, professor. A gente, com essa questão da rede social, né? Com essa questão da mídia, a própria mídia, né? Quando nós vemos alguns programas e até as informações, muitas vezes, elas saem distorcidas. Então, a gente hoje vive um mundo em que até o direito à informação, que é um direito que nós temos da nossa personalidade, às vezes ele sai deturpado, né? Então, tamanha é a importância do conhecimento desses direitos da personalidade, porque eles realmente, quando saem extrapolando o campo do direito civil, né? O próprio direito diz, o próprio direito civil, ele remete a vítima a que ela, não satisfeita com a reparação no campo do direito civil, que é a indenização, que é mexer no bolso do violador, ele também vai responder perante o direito penal, né?
E quando o servidor público, que é o transgressor, o violador, é quando o servidor público, até um processo administrativo, né? Ele recebe, né? Nesse sentido. A gente vê aí algumas pessoas que são detentores de cargos públicos, cujos cargos públicos ele tem que ter uma isenção e até mesmo porque estariam responsáveis por determinados julgamentos, que eles extrapolam os direitos da personalidade a partir do momento, né, que usam rede social, cuja rede social acaba por interferir na imagem da pessoa de forma extemporânea, vamos falar assim, fora do tempo, fora do contexto, né? Então, isso é um desrespeito, acho. Então, o respeito, o limite, né, que cada um de nós devemos ter com o próximo, aliás, vem da Bíblia, né? Jesus Cristo ensinou os direitos da personalidade. Ele pregou os direitos da personalidade. É verdade. Difundiu essa ideia, né? E hoje todos nós, de fato, a gente percebe, inclusive, você citou uma coisa interessante aí. Vários direitos que a gente tem hoje derivam da Bíblia. Verdade. Né? Eu me lembro, inclusive, abrindo um parêntese aqui, que o meu tema de monografia, eu sou egresso aqui da Univale, o meu tema de monografia foi alimentos. Naquela mudança que teve o Código Civil de 2002, que teve algumas inovações, e eu fiz um preâmbulo, né, na minha monografia, exatamente de uma passagem bíblica falando dos alimentos. E eu coloquei aquilo para os professores e foi muito interessante perceber isso, muito interessante. Voltando a esse assunto, professora, você tocou num ponto aí interessante, que diz respeito ao direito de informação. Esse direito de informação, ele é um dever e ele também é um direito. Só que dentro do critério de direito, tem um limite para isso aí. A informação ela não pode ser ad eterna, não, né? Não. Nós tivemos alguns programas aí que estouraram em algumas emissoras de televisão na década de 90, que versavam sobre casos criminais de 15, 20, 30 anos atrás. Ora, no meu ponto de vista ali, já não há o direito de informação, porque o direito de informação é de um caso concreto, atual. Aquilo era algo passado em que as pessoas foram condenadas, pagaram suas penas e estavam sendo expostas novamente 20, 30 anos depois. Esses programas saíram do ar, né? Inclusive pela ilicitude do conteúdo ali. Como é que fica essa questão? O direito de informação versus direito de esquecimento. Verdade. O direito de esquecimento é um direito da personalidade. Né? Não tem pena eterna. Eu tenho direito de esquecer algumas passagens da minha vida, as quais, né, eu já me penitenciei por elas. Que seja penalmente, criminalmente, ou que seja mesmo no campo do direito de família, que muitas vezes uma família desfeita, né, por causa de determinados fatos que às vezes as pessoas praticam, mas que elas se redimem ao longo dos anos e que de repente vem alguém e revive tudo aquilo. Então esse direito ao esquecimento é um direito fundamental também, faz parte da personalidade da pessoa e que a pessoa, quando tem, né, reavivado, né, reacendido esse meu passado, ela vai responder por ele. Você falou bem, os programas hoje não têm mais essa conotação porque as emissoras responderam civilmente com indenizações significativas com relação à violação dos direitos da personalidade da pessoa, porque não deixa aquela pessoa esquecer. E não é só a pessoa, né? Acaba também não fazendo esquecer os descendentes, ascendentes, né? De um modo geral, a família. Então, esse direito ao esquecimento é um direito inerente também à personalidade da pessoa. Muito bem, interessante. Nós vamos continuar com essa discussão. Nós vamos dar uma pequena pausa para você tomar um café,
Mas não saia daí. Vamos pro seu café, mas volte para o seu lugar, que o programa Questão de Direito volta já já.